Olá, nessa noite nós vamos fazer o nosso quinto vídeo sobre Helena Blavatsky, a Teosofia e o futuro da sociedade teosófica. E no vídeo número 4 sobre esse tema, nós anunciamos que nós apresentaríamos algumas citações sobre algumas características da Madame Blavatsky e sobre o conceito de teosofia. E isso já foi feito no vídeo número 4, e nós também anunciamos que nós encerraríamos essa série sobre a Madame Blavatsky, a teosofia e o futuro da sociedade teosófica, apresentando um pouco positivamente, mais propositivamente, uma ideia de trabalho da sociedade teosófica calcada nos seus 3 grandes objetivos, e que nós faríamos isso apresentando o livro que escrevemos já há vários anos, que se chama Teosofia e Fraternidade Universal. Então, nessa noite nós vamos começar a fazer isso, vamos começar a dar uma olhada, vamos fazer uma viagem, assim, voo de pássaro sobre esse livro, que apresenta uma visão do que poderia, ou no nosso entender, o que deveria ser o trabalho da sociedade teosófica se fosse fiel a uma interpretação mais correta dos seus 3 grandes objetivos. Então, é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos dar uma olhada nesse livro e vamos começar a examinar algumas citações que nos pareçam mais relevantes e apresentar uma ideia do que poderia ser ou que deveria ser o trabalho da sociedade teosófica. Então, vamos lá, vamos seguir uma trajetória ao longo desse livro. Então, esse aqui foi o vídeo que já está no YouTube, né? Helena Blavatsky, a Teosofia e o Futuro da Sociedade Teosófica, parte 4. É esse que nós vamos gravar hoje, seria a parte 5. Então, nós estamos aqui dentro do site Anna Kingsford. Para quem não conhece, talvez valha a pena dar uma olhada inicial nesse site. Ele tem uma página inicial onde a pessoa pode escolher ler o site em inglês ou em português. Nós estamos falando para o povo da língua portuguesa, vamos entrar na parte em português do site. E aqui são as várias seções do site. Tem todas as obras, algumas traduzidas, a maioria ainda em inglês, da doutora Anna Kingsford, do senhor Edward Maitland. E numa seção aqui chamada Bíblias Abertas, está na íntegra uma versão mais atualizada dessa obra, chamada Teosofia e Fraternidade Universal. Aqui, ó. Teosofia e Fraternidade Universal. Então, nós vamos nos valer desse site para passearmos por essa obra e apresentarmos suas principais hipóteses a respeito do trabalho da sociedade teosófica. Então, essa versão, já com uma pequena revisão, é de 2009. A primeira versão, que existe hoje ainda de forma impressa, ela é de 1994. Portanto, já tem 21 aninhos. Essa versão revisada, é mais recente, tem só meia dúzia de anos, a versão que está online nesse site Anna Kingsford. Então, vamos dar uma olhada geral sobre o panorama dessa obra. Primeiro, um sumário de citações. Eu gostaria de já chamar a atenção que somente essa coletânea de citações que existe nessa obra, e que está aqui organizada por ordem alfabética do autor e uma descrição sintética do conteúdo da citação, só a coletânea de citações que existe nessa obra é algo que já vale a pena de ser
examinado. Mesmo que as ideias do autor não sejam bem aceitas por uma determinada pessoa, mas as citações que estão contidas nessa obra já são muito interessantes. A meu juízo, já é uma coletânea de citações bastante sui generis, é praticamente única no que diz respeito aos grandes objetivos da Sociedade Teosófica, sobretudo o primeiro grande objetivo da Sociedade Teosófica. Então, é um apanhado de citações muito interessante. Recomendo que as pessoas interessadas nesse tema passem os olhos por essas citações. Bem, então hoje o título da obra foi um pouco suavizado e se chama Teosofia e Fraternidade Universal, elementos decisivos da glória ou do fracasso da Sociedade Teosófica. Então, a tese geral dessa obra, como eu já falei, vou repetir, é que, dependendo da forma como nós interpretarmos o conceito de teosofia e o conceito de fraternidade universal, nós, dependendo da forma como nós interpretarmos esses dois grandes conceitos centrais, principais de todo o trabalho da Sociedade Teosófica, nós condicionaremos uma determinada linha de trabalho, determinaremos um determinado perfil para essa organização ou outro perfil para essa organização. E isso é quase óbvio, porque se chama Sociedade Teosófica, que é um adjetivo derivado da palavra teosofia. Então, se eu entendo teosofia de um modo ou de outro, isso já faz toda a diferença no próprio título da organização, na própria bandeira principal da organização. Então, de uma forma muito resumida, que está mais desenvolvida nos primeiros capítulos dessa obra, nós vamos dizer que existem duas grandes formas de olhar para esse conceito de teosofia. Ou eu olho como uma doutrina, um conjunto de ideias, que a maioria das pessoas olha assim, interpreta assim esse conceito, e nesse caso a Sociedade Teosófica já liquida, já mata na casca todo o seu trabalho, a meu juízo. Por quê? Porque o primeiro objetivo dessa organização nos fala, o primeiro e maior objetivo dessa organização nos fala de criar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Então, se eu interpreto que a teosofia é uma determinada doutrina, que para a maioria das pessoas será vista como um credo, eu já estou fazendo uma diferença de credo e, portanto, já estou liquidando, matando na casca o primeiro grande objetivo da Sociedade Teosófica. Aí muitas pessoas perguntam, mas se não é isso, é o quê? Então nós temos, no início dessa obra, alguns capítulos que vão falar justamente a respeito disso. O que é teosofia? Se não é uma doutrina, o que é teosofia? Então, em resumo do resumo, nós vamos apresentar um grande número de citações que teosofia é sinônimo de sabedoria, de iluminação, de altruísmo. Porque não existe iluminação, não existe sabedoria sem amor, sem altruísmo, obviamente. Então, se teosofia é sinônimo de altruísmo, então sociedade teosófica significa sociedade altruísta. Não significa a sociedade de uma determinada doutrina. Significa uma sociedade cujos objetivos são inspirados pelo puro altruísmo, ou seja, pela sabedoria divina, ou a sabedoria dos seres divinos, se nós quisermos. Daqueles grandes filhos de Deus, que são os grandes luminares e, segundo cremos, os grandes pastores da nossa humanidade. Então, ora, muda tudo, muda todo o panorama da organização. Não é uma seita nova que está aí para difundir uma determinada doutrina, mas é uma organização cujos objetivos são de extraordinária importância para o bem-estar da humanidade, como todo o genuíno altruísmo deve estar voltado para isso.
para um bem-estar global da família humana, ou, se nós quisermos, da irmandade humana, fraternidade humana. Então, criar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, da irmandade global da humanidade, é o primeiro objetivo da sociedade teosófica. O que é um núcleo? É a parte vital de uma célula, aquilo que orienta. Então, a sociedade teosófica deveria ser, ainda que pequena, um exemplo que pudesse orientar a família humana, dando um exemplo de como os grandes problemas humanos, individuais e sociais poderiam ser sanados, poderiam ser equacionados, harmonizados, resolvidos. Então a sociedade teosófica tem como objetivos isso, ser um exemplo de como os grandes problemas humanos poderiam ser resolvidos. Um exemplo prático, não um exemplo de blá blá blá. Então, os 3 objetivos da sociedade teosófica deveriam espelhar esse puro altruísmo. E quando nós olhamos para eles, para esses 3 objetivos, eles têm uma perspectiva extraordinariamente importante para a humanidade. Assim nos parece, e assim nós procuramos explicar os quês e os porquês ao longo dessa obra. Então essa é uma forma tremendamente propositiva, tremendamente positiva de apresentar as coisas. Não é uma crítica apenas destrutiva, negativista, não. Não apenas, se não é isso, então é o quê? É isso. Apresenta-se uma outra visão positiva, construtiva, de como poderia ser e deveria ser o trabalho da sociedade teosófica. Então, em primeiro lugar isso, uma nova visão, um novo conceito de teosofia. Alguns líderes atuais e passados da sociedade teosófica costumavam dizer o seguinte, procuravam fazer uma espécie assim de definição em cima do muro. Não, existe a palavra teosofia com T maiúsculo, né? Teosofia primária, alguns autores dizem. Então, a teosofia primária seria isso, seria o altruísmo, uma sabedoria viva, uma iluminação viva, um altruísmo vivo, uma sabedoria viva. E a teosofia, num sentido secundário, essa palavra, então, sem a letra maiúscula, né, seria, então, uma doutrina, uma determinada doutrina. Ora, essa tentativa de equacionar as coisas não resolve o problema. Por quê? Porque as pessoas, de um modo geral, vão se atrelar justamente ao que seria esse sentido secundário, ou seja, uma determinada filosofia, né? Uma doutrina dada, por mais verdadeira que fosse, não interessa, é uma determinada visão do mundo. E se esse é o sentido secundário da teosofia, então acabou, dá no mesmo, matou igual. Né? Porque as pessoas vão fazer uma igrejinha como ela se tornou ao longo desse século e pouco da sua existência. E vão interpretar como, né, embora no sentido primário fosse a sabedoria, a iluminação e tal, no sentido secundário ela é uma doutrina, então lasca a doutrina na cabeça do pessoal. Ou seja, matou com todo o trabalho da sociedade teosófica, no seu verdadeiro importante significado, que é ser um exemplo de solução prática dos problemas imensos da humanidade dos nossos dias, da nossa fraternidade humana. Bem, então, nós já apresentamos várias citações sobre isso, não precisamos perder o nosso tempo agora sobre isso. Mas, então os primeiros capítulos da obra são dedicados a isso. Depois disso, nós procuramos fazer uma interpretação e uma ligação entre esse conceito de teosofia e o conceito de fraternidade universal. Porque todos os grandes líderes da sociedade teosófica unanimemente disseram que o primeiro objetivo da sociedade teosófica é o principal, o maior e principal objetivo. E isso as próprias cartas dos mestres que inspiraram a fundação da sociedade teosófica, em inúmeras ocasiões, afirmam isso. E nós temos aqui uma série grande de citações nesse sentido. A fraternidade universal não é um princípio inócuo, ele é absolutamente importante, dizem
esses seres que inspiraram a fundação da Sociedade Teosófica. Dele depende todo o resto. Ele é uma condição sine qua non, e assim por diante, assim por diante. Então, são vários capítulos que nós procuramos ligar teosofia, ou seja, essa sabedoria, esse altruísmo que visa o bem-estar da humanidade, de uma forma global, de uma forma universal. Procuramos adentrar o que são os grandes problemas da humanidade e como esses problemas da humanidade dependem necessariamente, para o seu equacionamento, de uma visão correta do que seja a fraternidade universal. Não como um juízo de valor, não como um ideal abstrato a ser alcançado algum dia, né? Ou como muitas vezes é interpretado, como sinônimo, aí sim, de uma regeneração da mente humana, ou seja, fraternidade universal como um sinônimo de amor universal, e nós procuramos mostrar que não. A fraternidade universal é uma lei ou um princípio da natureza. Ela decorre da grande lei da unidade na diversidade. Ela é essa grande lei da unidade na diversidade, a unidade do mundo divino que se manifesta nos mundos mais densos da criação através de uma extraordinária diversidade nesse campo da temporalidade. Não vamos aprofundar a questão do tempo, a ligação disso com a mente humana e como os grandes sábios da humanidade conseguem ascender, ir além de todo o universo da ilusão. No Oriente é chamado de Maya, né? A ilusão criada pela mente humana, a ilusão da separatividade, a ilusão dos processos temporais. Não vamos entrar muito nisso, embora esteja por trás de toda essa visão de unidade na diversidade, a incorporação dessa visão de que esse mundo é um mundo fundamentalmente, o mundo que nós vivemos, que os nossos sentidos nos revelam, é um mundo fundamentalmente ilusório, porque os nossos sentidos nos enganam. Mas nós não vamos gastar muito tempo nisso, existem elaborações nessa obra sobre isso, suficientemente claras, suficientemente profundas, para as pessoas que quiserem adentrar essas questões filosóficas. Aqui a nossa questão é mais prática, é mais concreta, é mostrar uma visão positiva de como poderia ou deveria ser o trabalho da Sociedade Teosófica. Então nós vamos fazer uma relação entre esse conceito de altruísmo divino e os problemas da humanidade. Como esses problemas dependem para o seu ocasionamento harmonioso, justo, equânime, sensato, dependem dessa visão de fraternidade universal. Então, a fraternidade universal não é um conceito pio, ocioso, não. Ele é absolutamente decisivo para o futuro bem-estar da humanidade. Se nós quisermos, se a humanidade quiser, no futuro, encontrar dias de maior harmonia, de maior equacionamento dos seus problemas, equacionamento consistente, verdadeiro dos seus problemas, os imensos problemas que hoje afligem a humanidade, nós necessariamente, segundo procuramos expor nessa obra, teremos que passar por uma compreensão da fraternidade de todos os seres humanos. Por quê? Porque isso é uma lei. É como, se você for contra essa lei, é como ir contra o princípio da gravitação universal. Você vai quebrar a cara, vai se esborrachar. Não vai conseguir entrar em harmonia com as grandes leis da natureza. Tudo isso nós procuramos, passo a passo, explicar ao longo dos capítulos 5, 6 e 7 dessa obra. Ligando a fraternidade universal com o altruísmo, a filosofia perene com a fraternidade universal. Então nós mostramos o que significa dentro de uma visão de mundo espiritualista, a qual permeia todas as grandes tradições religiosas do mundo,
o que significa a fraternidade universal aplicada à humanidade? Ou seja, a irmandade de todos os seres humanos. O que isso significa? Significa unidade na diversidade. Significa que todos nós somos irmãos, mas que as idades das nossas almas, porque elas adentram o processo evolutivo em diferentes momentos, as idades das nossas almas são diferenciadas. Então, fraternidade universal significa isso. Uma irmandade de almas, todos são irmãos, daí a palavra frater, irmão, todos nós somos irmãos, temos o mesmo pai e a mesma mãe, o grande pai, mãe de todos os seres é o mesmo, temos a mesma raiz divina, todos nós, porém, as nossas idades, as nossas maturidades psicoespirituais não são iguais. E isso não depende apenas das circunstâncias. Como naquela parábola do semeador, lá no Novo Testamento, na Bíblia. Naquele dia, o Senhor tinha lá sementes, né, e saiu a semear. Tinha boas sementes, saiu a semear. Algumas sementes caíram em cima das pedras, tal, não conseguiram se desenvolver, vieram as aves comer. Outras sementes caíram em terra muito rasa, se nasceram, mas logo secaram, feneceram. Outras ainda caíram embaixo dos espinheiros. Nasceram, mas ficaram todas tortas, não conseguiram se desenvolver bem. E outras finalmente caíram em terra boa. Essas que caíram em terra boa, algumas deram frutos a 30 por 1, outras a 60 por 1 e outras a 100 por 1. O que essa magistral parábola está nos ensinando? Que, embora as circunstâncias materiais afetem o desenvolvimento psíquico da pessoa, psíquicos, né, ligado à psique, à alma da pessoa, São Paulo, para quem não ouviu isso, São Paulo tem a sua famosa trilogia, né? O ser humano é composto por um corpo, uma alma, uma psique e um espírito. A famosa trilogia paulina, né? Uma das formas mais simples de abarcar a totalidade do ser humano. Um corpo, uma psique, ou alma, e um espírito. Então, o espírito é o raio da divindade em nós, que nos traz a consciência. Então, ele está sempre presente em nós, mesmo que nós não o reconheçamos como tal. Mas a nossa consciência, a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa memória, as nossas intuições mais sagradas, elas dependem dessa presença divina, dessa luz, desse raio divino dentro de nós. Isso é o espírito dentro de nós. É a nossa psique, é aquilo que cerca isso, é esse terreno intermediário entre os níveis onde essa luz se manifesta e esse mundo físico onde nós vivemos, temos o nosso corpo físico e mais a sua contraparte invisível, que é chamado duplo etérico ou outras denominações, corpo elétrico, etc. Então, São Paulo dizia, o ser humano é um corpo, uma alma e um espírito, uma psique e um espírito. Então, como psiques, as nossas idades não são iguais. Então nós temos almas maduras, temos almas de maturidade intermediária e temos almas antigas, anciões do ponto de vista psicoespiritual. Então lá nos primeiros livros da Bíblia se diz, a sabedoria está com os anciões, com os antigos. O que quer dizer? Está com os velhinhos, coroca? Não. A sabedoria está com aquelas almas já vividas por muitos e muitas e muitas encarnações. Isso é o que quer dizer esse significado quando corretamente interpretado. Então, fraternidade é isso. Igualdade de valor, porque todos nós somos filhos do mesmo pai e mãe, porém, diversidade de idades psicoespirituais. Então, esse, em resumo, é o significado desse princípio ou lei da manifestação que no campo humano constitui a fraternidade universal de todos os seres humanos. Então essa noção está em perfeita sintonia com aquilo que ensinaram todas as grandes tradições religiosas do passado. E nós procuramos mostrar isso. Bom, aí analisamos com mais detalhamento isso que eu rapidamente passei, a constituição do ser humano, a sua parte física, a sua parte psíquica e a sua parte espiritual, e como essas
diferentes idades das almas se apresentam nos mundos sutis, nos mundos psíquicos. Então nós temos relatos de clarividentes e procuramos mostrar, né, como a luz da visão desses grandes clarividentes se apresentam a constelação das almas humanas. Muito interessante essa visão. Isso aqui nesse capítulo 7. No capítulo 8, analisamos uma série de citações sobre o atual estágio evolutivo da humanidade, para que uma série de ilusões, né, se dissipem. E a partir do capítulo 9 em diante, nós procuramos analisar com muito cuidado os problemas mundiais e o princípio da fraternidade universal. Não sei quanto tempo nós já temos marcando de gravação, então vamos entrar um pouquinho aqui, com um pouquinho mais de cuidado, então, a partir desse capítulo 9. Então, uma citação no início do capítulo 9, o capítulo 9 todo fala da necessidade de uma grande reforma intelectual. Por quê? Quando nós temos a visão de humanidade iluminada pelo princípio ou lei da fraternidade universal, então uma série de ilusões, de dogmas falsos da nossa época começam a se dissipar. E nós começamos a entender que a solução para os grandes problemas humanos depende fundamentalmente de que aquelas pessoas de maior calibre intelectual dentro da família humana tenham a sua mente, tenham presentes na sua mente uma visão de humanidade, de ser humano e de coletividade humana que esteja em sintonia com os princípios perenes da verdade. Com o princípio, vale dizer, com o princípio perene da fraternidade universal de todos os seres humanos. Universal quer dizer isso, fraternidade de todos os seres humanos. Então aqui, como na nossa época, as ideias dominantes estão muito distantes dessa visão de humanidade, a humanidade como uma verdadeira família humana, né? São visões, de um modo geral, igualitarista, pelo menos as que regem o mundo na época que nós estamos vivendo, no pós-guerra, depois do final da Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo ficou basicamente polarizado entre as ideias, o domínio das ideias liberais e o domínio das ideias marxistas, ou neoliberais, neomarxistas, se nós quisermos. Já na época que nós estamos vivendo agora, já 2015, né, já adentrado, bem adentrado no século XXI, o liberalismo se tornou maciçamente hegemônico no mundo, via globalização, via sistemas maciços de comunicação, com a derrocada da maior parte das experiências de socialismo de cunho marxista no mundo, né? A União Soviética se desintegrando e cada uma das ex-repúblicas soviéticas encontrando o seu próprio caminho, de um modo geral, caminhos que recobraram uma série de princípios liberais. Então o liberalismo encontrou uma grande hegemonia no mundo de hoje, embora o marxismo nas academias e uma série em alguns países importantíssimo, como é o caso da China, ainda sejam muito, muito importantes como visão de mundo. Então, mas como essas visões, tanto do liberalismo como do marxismo, elas negam, conscientemente ou não, negam o princípio da fraternidade universal, porque são igualitaristas, porque são de um modo geral materialistas, elas, se quisermos, elas são responsáveis pelos grandes problemas que nós hoje temos na humanidade. Por quê? Porque como elas têm uma visão torpe, uma visão falsa do que seja a família humana, do que seja o ser humano individual e a sua coletividade humana, elas projetam
a partir dessa visão falha, equivocada de ser humano e de família humana, elas projetam grandes instituições que são muito equivocadas também. Então a coisa é simples assim, quando conseguimos enxergar isso, o que não é tão simples, nem tão fácil ao que parece. Então, se isso é verdade, essa primeira citação aqui tem tudo a ver com isso. Para todos aqueles, de Helena Blavatsky, para todos aqueles que veem a loucura e esterilidade de uma existência cega pelo materialismo e ferozmente indiferente ao destino dos seus semelhantes, esse é o momento de agir, agora é o momento para devotarem todas as suas energias, toda a sua coragem, todos os seus esforços para uma grande reforma intelectual. Que, como eu já falei, numa das apresentações, nas nossas gravações recentes, né, isso é o que pode e deve ser feito pela humanidade. Já falamos disso, não vou repetir, né? Mas está aqui a Madame Blavatsky reforçando essa tese. Já a ex-presidente da Sociedade Teosófica, a senhora Radha Burnier, diz: a grande reforma intelectual que Helena Blavatsky antecipou como uma necessidade imediata da sua época ainda está por acontecer. O que é óbvio, né? As ideias que dominavam o mundo naquela época, a grosso modo, no final do século XIX, a grosso modo, continuam dominantes até hoje. O liberalismo está aí, cada vez mais dominante até hoje. O materialismo está aí, cada vez mais dominante até hoje. E já analisamos isso, não vamos repetir. Então vejam aqui a citação de um dos seres divinos. O termo fraternidade universal não é nenhuma frase ociosa. A humanidade em massa tem um supremo clamor sobre nós. Ela, a fraternidade universal, é a única fundação segura para a moralidade universal. Ou seja, se nós quisermos ter claras e inequívocas concepções de ideias éticas, o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, qual o papel do prazer, da dor na nossa vida, como podemos equacionar essa dificílima questão do autoritarismo e da liberdade. Tudo isso, se quisermos ter uma solução consistente, depende de uma visão de fraternidade universal da humanidade. Então, procuramos analisar nessa obra, fundamentar, explicar logicamente por que isso é uma verdade. Porque a fraternidade universal é a única fundação segura para uma ética clara, segura, bem fundamentada da humanidade. Ora, dessa visão de ser humano como uma fraternidade universal, depende uma moralidade, uma ética universal, da qual depende as grandes instituições humanas. É como um dominó, uma depende necessariamente da outra. Isso é lógico. Eu não estou inventando isso. Todos os grandes autores de filosofia social dizem isso. Da nossa visão de ser humano, tem citações, por exemplo, na obra que eu escrevi, O que há de errado com a política, tem uma citação de, por exemplo, do professor Macpherson, grande professor Macpherson. Ele diz, da visão que nós tivermos de ser humano, do que nós podemos esperar dos seres humanos como uma coletividade, depende completamente do desenho de sociedade que nós teremos. Nós não vamos ter uma sociedade aquém ou além daquilo que nós estimamos como uma capacidade dos seres humanos. Então isso é fundamental, é como um dominó. A visão de ser humano, de humanidade, e se a fraternidade, como esses seres e como estamos procurando aqui explicar, nos dizem, é fundamental para uma visão correta de humanidade, então ela é a única fundação segura para uma ética universal. E se ela é a única fundamentação segura para uma ética universal, ela é a única fundamentação segura para as grandes instituições humanas, instituições políticas, econômicas, princípios educacionais, princípios de correções dos nossos apenados, princípios de como podemos nos relacionar e devemos nos relacionar com os animais, com os reinos inferiores. Enfim, tudo isso depende de uma ética
universal. E a ética, para a ética universal, para uma ética segura, que possa inspirar as nossas grandes instituições, é fundamental o termo fraternidade universal, como um princípio, como uma lei. E se nós agimos contra uma lei, nós vamos ter problemas, como estamos tendo hoje. Então, nos nossos, acredito que 2 próximos encontros, nós examinaremos os capítulos finais dessa obra, assim, como um voo de pássaro, e eu espero dessa maneira apresentar como poderia e deveria ser, de uma forma positiva, de uma forma construtiva, o trabalho da Sociedade Teosófica.